Salve, salve, Bitu! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para segunda rodada. Então já peço a você aí, galera, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, né? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, seu grupo de Cartola aí. Ajude o nosso canal, galera. Vamos ajudar, né? E siga também a gente aí no Instagram, né, galera? Posto o o time final lá. Também tiro dúvida no direct e também no link da descrição aí também tem o link do Telegram. Entra lá no grupo, beleza? Galera, vamos começar nossas dicas. Lembrando aqui a nossa pontuação, a gente sempre mostra aqui, né? Fizemos 72 pontos, valorizando mais de 11 cartoleiros, então o resultado foi bom. Claro, se você tiver feito aí mais de 80 pontos, 90 pontos, foi melhor ainda, né? E quem fez mais de 100 pontos, muitas arriscou um pouco mais, né? Ali fechou defesa e tal. Então nossa pontuação foi uma pontuação boa de liga clássica, né? Vamos começar nossas dicas, lembrando aqui logo, a gente só vai ter 9 jogos, o jogo do Atlético Paranaense e Corinthians não vale para a rodada, e a gente vai saber da escalação aí de Flamengo Internacional, RB Bragantino e Atlético Mineiro, e quem sabe São Paulo aí, Santos São Paulo, Remy Mirassol, né? Já fecha ali no limite, beleza? Então vamos começar nossas dicas aqui logo, né? Fechar aqui, vender todos os jogadores. Galera, foco também nessa rodada é em valorização e pontuação. Continua a foco na primeira rodada. Temos uns confrontos aí: Cruzeiro e Curitiba, Flamengo Internacional, Palmeiras e Vitória. Confronto de times aí muito favorito, de jogadores que precisam de muito para valorizar, principalmente no meio da frente, né? Arrascaeta, Pedro, Flaco Lopes, Vitor Roque, né? Então são jogadores, o Alan no Palmeiras são jogadores aí que precisa de muito para valorizar. Então assim, vamos tentar equilibrar o time ali para não ficar para tentar ficar com uma ou duas principais peças ali, visto o favoritismo aí da rodada, né? Então pro gol aí eu vejo boas opções aí, tá? O Rossi, tá? Precisa de 4,49. O Flamengo para mim é o principal SG da rodada, tá? O Internacional, claro, é um time perigoso, tem a La Patrick ali, tem o Carboneiro, tem o Borré, né? São jogadores ali. O Inter não fez gol no Atlético Paranaense, mas teve alguma chance, né? Teve chance. Então, time perigoso, mas o Flamengo é muito forte defensivamente, principalmente jogando em casa, né? Então, vai ser uma boa opção. Vejo também o Carlos Miguel aí, para mim é o segundo SG da rodada aí. Também com boa opção, precisa um pouco menos aí para valorizar 4,15. A gente tem o Walter, um cara que pontuou e valorizou um pouquinho ali, né? Contra o Vasco, tomou gol, mas fez 2 defesas ali no final, deu umas 3 defesas ali, ajudou um pouco, né? E para mim são os 3 melhores goleiros, né, para a rodada. A gente tem o Cleiton também, o Bragantino aí que não vem tomando gols nos últimos jogos, mas já precisa mais pontos do que um SG para valorizar, né? Então a gente tá procurando. Tem o próprio Lojadinho aí, mas o Vasco vem tomando muitos gols, o Bragantino a Chape vem fazendo também muitos gols, então é muito risco. Né? Então, por enquanto, meu goleiro vai ser o Carlos Miguel aqui do Palmeiras, tá? O Palmeiras também não vem bem defensivamente, essa é a verdade, né? Vem tomando gols, tomou 4 gols do Novo Horizontino, tomou gol agora do Atlético Mineiro, tomou 2, então o Palmeiras não vem conseguindo segurar esse giro, né? Claro que é o início de temporada e tal, mas o Vitória é um time que não toma muitos gols, né? Mas também não é um time que faz muitos gols, então por isso vou colocar o Carlos Miguel, mas o Vitória ainda assim finaliza, tá? Vamos para laterais, galera. Laterais, a gente tem um mito aí, Juninho Capixaba, né? Muito bom para rodada, mas ele tá precisando de muito ponto para valorizar, 8,70, né? Então se ele precisasse de uns 5 para valorizar, né? Mas assim, claro que ele pode chegar a essa pontuação, só que a gente quer, galera, pontuar e valorizar, né? Eu sei que a gente fica na ansiedade de querer logo fazer muita pontuação nesse início e tal, mas tem que ter equilíbrio, né? Porque senão quando for daqui a 5 rodadas você tá desesperado aí, não tem cartoleta para escolher os melhores, tá? Então o Juninho para Capixaba é uma boa, justo porque ele é bom e o time não vai tomando gols, tá? O próprio Renan Lodi aí vai ser um jogador aí que a gente vai escalar bastante, né? Fez 8,33 aí no último jogo, mas o jogo é fora justamente contra o Bragantino. Tem os laterais do Cruzeiro, né? Que sempre foram um mito aí na temporada passada, né? Mas o Cruzeiro aí não vem passando aí, vem tomando muitos gols com o time não encaixou ainda, né? Mas é um confronto muito favorável, tá? Aí você também tem o Piquerez, é um cara bom, mas assim não tem tanta média básica, né? Apesar que no último jogo ele fez 5,30 aí, ó. Ele fez 2 desarmes, né? Foi bem.
Mas não é aquele jogador, a gente colocava muito pelo SG, mas não tinha aquele, sempre não tem aquela média básica alta, né? Como os do Cruzeiro, né? Aí a gente tem aqui o Varela, eu já vou colocar, eu coloquei ele no vídeo passado, eu tinha colocado ele, né? Só que eu tirei ele, botei o Matheus Silva, né? Que foi melhor que ele, do Vitória. O Matheus Silva fez 9. Mas é bom lembrar que o Varela, galera, fez aqui 6,70 de média básica, né? Então, muito bom para a rodada. Não sei se vai ser o Emerson Royal, mas se a gente vai saber a escalação, então não precisa se preocupar, tá? Claro, você precisa planejar seu time com essas mudanças, para não chegar em cima da hora, ficar aperreado e fazer uma mudança drástica, né? A gente tem o Igor Formiga aqui, ó, fez 4 pontos de média básica também, joga fora de casa. Eu acredito que ele vai ser mais é, exigido, né? Apesar de que o Vasco teve mais posse de bola, se não me engano, que o Mirassol, mas o Remo vai jogar em casa, né? Então vai se expor, acredito eu, querendo vencer. Então eu vou colocar o Igor Formiga aqui, mas o Kelvin do Palmeiras eu vejo como boa opção. Por quê? Tá precisando de 3,43, tá? Se você não for o Carlos Miguel aí, seria uma opção interessante. Eu acho que ele deve ser titular para esse outro lateral aí, já tá para sair, né? Então, ele é uma opção. E para mim, então, são esses aí, né? O Kevin, Varela, se jogar o Emerson Royal. O Emerson Royal é uma boa, né? É, não gosto tanto do Alessandro, né? Do Alexandre, do Flamengo. Porque ele não tem tanta média base como o Varela e faz muita falta, né? É um bom jogador, mas para cartola. E aí a gente tem o Juninho Capixaba, né? Paulo Henrique pode voltar nesse. O Paulo Henrique pode voltar, só que o Paulo Henrique não, esse ano ainda não voltou muito bem. Já no final do ano passado ele teve uma pequena queda ali, então assim. Mas claro, ele pode ser uma boa opção. Vamos aqui para zagueiro. Galera, zagueiro a gente é muito complicado, né? A gente procurar aquele cara de média básica e esquecer SG. Que na última rodada a gente colocou o Vitor Gabriel, apesar de tomou o cartão amarelo, fez uma falta ali, mas conseguiu desarme, né? E o James também perdeu o SG e conseguiu desarme. Eu vejo aqui as opções. Eu não vejo boas opções aqui, tanto do Flamengo, porque estão custando muito caro para zagueiro, né? Também eles não são jogadores que desarmam tanto, né? Tanto que fez a pontuação aqui negativa, outros só fizeram 10. Mas assim, é o melhor SG para a rodada, né? Então cabe a vocês aí escolher, eu não vou. Bruno Fux, esse sim, tá? É um cara que parece que deve estrear agora, né? Não sei, mas vamos colocar ele por enquanto. E é esse cara que tem sempre desarmando, volta meio, ele tá jogando de volante ali, a Abel tá mudando o esquema toda hora, então assim, Bruno Fux é uma boa opção, tá? Aí o problema é o outro zagueiro, né? Que fica difícil porque os jogos são difíceis, né? Tem o zagueiro do Grêmio, mas assim, eu gosto muito do Wagner Leonardo e tem outro zagueiro lá que eu esqueci o nome agora, do Grêmio. Tá aqui Gustavo Martins. Fizeram boa opção, né? Ó, não fez gol, 3 desarmes, eu acho que ele deu uma assistência, né? Mas ainda assim, um cara que vem pontuando bem, joga em casa, né? O Grêmio deu uma melhorada em relação ao ano passado. E fica difícil escalar o outro zagueiro, né, galera? Eu confesso a você que o zagueiro do Bahia pode ser uma opção, né? Porque o Fluminense cedeu alguns desarmes justamente do zagueiro do Grêmio. Então, assim, bota zagueiro aí que eu vou colocar aqui o do Bragantino, tá? Porque Gustavo Martins ele fez 9,70, tá? Ele fez 3 desarmes aí no jogo contra o Curitiba. E aí é uma opção, galera. Precisa de pouco para valorizar. E como eu não vou com o Juninho Capixaba, vamos colocar ele, né? Que precisa de menos, tá? Bragantino, até esse momento que eu tô gravando o vídeo, não tomou gol esse ano ainda, né? Aí o meio campo é complica, galera. O meio campo a gente tem a Arrascaeta aí, que é um cara muito forte para rodada. Muito forte para rodada. Tudo bem que ele jogou contra o São Paulo sem ritmo de jogo, mas tem o jogo aí da Copa, o primeiro, né? O final da Supercopa, já é um jogo para ele jogar. Então, o próximo jogo o Flamengo vai precisar ganhar. O Flamengo não vai querer dar bobeira assim logo no início do brasileiro, né? Porque a gente sabe que eu sei que no final é que decide, mas no início é importante. E o São Paulo já perdeu a primeira, o Flamengo, né? Então acho que é uma boa opção. Eu acho que o Barreal também pode ser um cara interessante, mas assim, não vou colocar porque ele precisa de muito para valorizar, né? Um jogo é difícil, o clássico, o Santos não tá bem.
E aí a gente tem o Coutinho aí, pela questão do jogo, né? Coutinho aí fez o gol, fez mais 2,80 de média básica, a média dele é essa mesmo. 2, 3 pontos ali, 4 pontos, no máximo 5, né? E isso aí quando faz alguma assistência aí melhora, né? Agora o jogo é um jogo bom para ele. Aí Carrascal aqui em relação a Rascaeta, né? Eu gostaria de um meio do Cruzeiro, mas não tem nenhum meio de campo fora o Matheus Pereira com média básica, que tem uma média assim de 5, 6 pontos, né? Que finalize, que cobre falta, tal, participe, seja uma participação mais ofensiva. O Gerson ainda nunca foi um cara tão bom assim de cartola, né? Mas é uma opção. Arthur é um cara muito bom, gosto dele. É um cara que tá com essa média aí de 5, 6 pontos, sem gol, sem assistência, tá? É um cara muito bom, Arthur. O próprio Jean Lucas, mas sim, Jean Lucas é um cara que fez gol no último jogo, mas terminou com menos do que um gol, né, galera? Se tivesse feito o gol, tinha feito negativado aí. Claro que o jogo foi é um jogo difícil. E esse é, o Fluminense tá arrumadinho, tá? Tá difícil no meio de campo aí, tá? Eu vou colocar aqui o Maurício do Palmeiras, tá? Não gosto do Maurício, todos sabem, do ano passado eu dizia que então não gosto do Maurício, que é um cara que ele participa muito pouco de finalização, galera. Muito pouco. Só que assim, ele tá precisando de 3,65 para valorizar. Andrés Pereira tá precisando de muito para valorizar, muito mais, né? E Andrés Pereira tá jogando com o Marlon Freitas ali, não tem tá sem entrosamento. Tem um Alan do Palmeiras aqui, mas tá precisando de muito para valorizar também. É um cara que é muito habilidoso, muito bom. No último jogo ele só fez 1,90, mas é bom. Mas o Andreas Pereira é o cara da falta, né? De escanteio. Porém, precisa de muito, tá muito caro, tá? Eu vou colocar aqui o Carrascal, tá? Mas eu queria colocar o Carrascaeta, pra falar a verdade pra vocês. Só que não tem como colocar o Carrascaeta porque não tem cartoleta pra colocar. Não tem. Eu teria que escolher entre ele e um atacante do Palmeiras. Um dos dois. E porque meu outro atacante, galera, já vou adiantar aqui. Pra mim, a unanimidade na rodada é Caio Jorge. Ele precisa de 8,78 para valorizar. É um cara que tem muita média básica. E já jogar em casa, o Cruzeiro precisando vencer, né? E a zaga do Coritiba, galera, é meio lenta, né? Tem Michael ali que é lento, então é um jogador muito rápido ali. Claro que o Coritiba vai querer se defender todo momento, mas. E outro meio aqui, galera, vai ficar complicado. Deixa eu ver terminando esse ataque aqui, tá? Pra poder ir pra poder montar o outro meio aqui, tá? No ataque, galera, se fosse uma rodada que a gente não tivesse preocupado com nenhuma situação de valorização, eu ia colocar o Luciano, pode ter certeza. Porque o Luciano, galera, quando ele tá numa fase boa, todo jogo ele faz gol, tá? Então ele fez contra o Flamengo, fez gol, deu assistência, tá? Finalizou 4 vezes. É muito participativo quando ele tá na fase, né? Fez gol agora, se não me engano, no jogo contra o Santos. Então joga novamente contra o Santos. Tudo bem que já no caso já deve ser na Vila. Mas ele tá, quando ele tá na fase, ele faz gol, né, galera? Ele participa. A gente tem Flávio Lopes e o Vitor Roque, né? A gente sabe que vai ser o titular dos dois, mas eu acredito que seja o Flávio Lopes, que eu vi uma escalação hoje. O Vitor Roque de titular e Flávio Lopes poupado. Então, assim, eu creio que seja o Flávio Lopes. Ele precisa de 12, ele precisa de um pouco mais que o Arrascaeta, é um pouco mais barato, né? Então, cara, é difícil deixar a Arrascaeta de fora nessa rodada, tá? Mas eu vou botar o Flávio Lopes aqui. E o nosso terceiro atacante, a gente teria o Carlos Vinícius, tá? Do Grêmio, muito bom para a rodada, vive num momento muito bom, tá? No último jogo ele fez contra o Fluminense, fez gol, fez mais 4 pontos de média básica, tá? Então, vem fazendo gol todos os jogos, galera. Então, o Carlos Vinícius é um cara muito bom para a rodada, mas assim, é difícil montar o ataque nessa rodada. Você ainda tem o Pedro, tá? Que não tá provável, que chance muito grande dele jogar e fazer gols, tá? Contra o Inter. O Inter tomou um sufoco do Atlético Paranaense nos contra-ataques. Então tem muito atacante bom para rodada. Essa rodada é difícil. Dos meias não. No meio eu vejo mais ali só o Arrascaeta mesmo. E claro, Matheus Pereira, mas aí você não tem como escolher dos dois, né? Por causa que a gente não tem muito cartoleta. Então assim, o ataque para mim é o mais difícil de montar. Aí eu vou colocar um cara aqui, não porque eu sou vascaíno, mas que o cara que vem
fazendo pontuação todo jogo, 6, 5, 7, 8, que é o Andrés Gomes, tá? Ele é um cara que desarma, sofre muita falta, toda hora tá dando assistência, participando de gols. Então, o Andrés Gomes, vou estar colocando ele aí, tá? Nosso time. E aí a gente tem os meios, os atacantes da Bahia, né? O Érico Pugal, o William José. Agora o jogo é difícil contra o Fluminense. O Fluminense, além de ter dois bons laterais ali, Samuel Xavier e o René, Canobre e o Serna descem muito para ajudar, para recompor, né? Então assim, vai ser um jogo difícil, mas Bahia em casa é forte. Pra mim é até favorito, tá? E a gente tem o próprio Ademir aqui, tá? Ademir também, ó. Média baixa, o Ademir fez 5 no jogo contra o Corinthians, Érico Pugar fez 3 e o William José fez 9. Então isso foi fora de carro contra o Corinthians, galera. Então assim, Bahia tá muito bem, manter a base do time do ano passado. Então, meu time por enquanto é isso aí, né? E treinador, melhor pra mim, claro, é Felipe Luiz e Abel Ferreira. Um terceiro treinador pra mim, na minha opinião, é o Tite, tá? Mesmo estando numa fase boa. E outro treinador aqui muito bom que eu gosto é o Fernando Diniz, né? Pela questão da pontuação do custo-benefício aqui. Tava jogando em casa, precisa vencer, essa jornada era muito forte. E sobrou pra gente, galera, 7,20 aqui para colocar o terceiro meio, né? Mesmo que eu tirar o Carrascal aqui, não dá para colocar o Arrascaeta, né? A não ser que jogue o Emerson Royal e eu coloco aqui, mas aí ia ficar faltando muito de todo jeito, né? Porque se eu tirar aqui o Carrascal pro Arrascaeta, não tem como, não tem outro meio para botar, né? É difícil, galera. Não dá nem para comprar Arrascaeta, né? Então assim, felizmente não dá pra colocar nem o Gerson aqui, tá? Tem o Arthur também não dá. Então assim, o que sobrou aqui pra colocar, tem o Nuno Moreira aqui do Vasco, que no último jogo não foi muito bem, né? Mas é um cara que sempre tá participando de gols, né? O cara joga em todas as posições do campo. O Diniz bota o cara pra vir buscar a bola, jogar de volante, jogar de atacante, jogar de ala, de meia, e tudo é o que ele faz, né? Então acho que talvez seja a melhor opção aqui, né? Iago Pikachu joga em casa contra o Mirassol, pode ser uma opção aí mais ousada, precisa só de 3,93 para valorizar. Tem o próprio Cristaldo aqui, né? E Gustavinho aí também outro nome interessante aqui do Bragantino, né? Gustavinho fez 7,50 no último jogo. Não deu assistência, né? Fez 2 desarmes. Então assim, é um nome interessante, né? O Gustavinho, tá? Porque joga em casa, apesar de ser um jogo difícil contra o Atlético. Galera, assim, eu vou colocar aqui o Nuno Moreira, tá? Teoricamente, pelo confronto, que o Vasco não vem criando chances sim, mas vem falhando demais. Eu vou colocar o Carlos Jorge aqui como capitão, vai ser pra mim o cara que tenho certeza que eu não vou tirar. E eu reserva aqui, galera. Nosso reserva poderia ser o Eric Puga, né? Aqui do Bahia. Vai pegar ali o lado do Canobre, né? Canobre marca mais que o Serna, né? Pode ser aqui o Ademir, né? O Lucas Barbosa. Tem o próprio Eduardo Sacha aqui, galera. Cobrador de pênalti, né? Do Bragantino, só que eu não gosto de Sacha, cara. Eu nunca gostei de Sacha, sério mesmo. Eu vou colocar aqui o Lucas Barbosa do Bragantino, tá? Você é meu reserva de luxo aqui por enquanto. Porque ele tem média básica, né? E eu acho que o lateral esquerdo do Atlético. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o lateral esquerdo do Atlético. É o Renan Lodge, né? Ele vai jogar por aqui. O Renan Lodge sobe bastante, né? Que assim, na verdade ele varia, joga nos dois pontos, né? Vou deixar ele por enquanto aí. Colocar aqui o Gustavinho, né? É um cara muito interessante que eu gosto muito dessa rodada. Zagueiro reserva aqui o Santiago Domingo, né? O Fluminense cede alguns desarmes ali para atacante. Kelvin, que seria uma dúvida minha, né? E o goleiro reserva aqui, vou colocar aqui o Walter, tá, galera? Então, esse aqui é nosso time, vou confirmar aqui.
Minha dúvida aqui, galera, é fazer uma engenharia para botar Arrascaeta, tá? Mas é um risco que a gente corre, porque se você ter Flaco Lopes, Caio Jorge e Arrascaeta, esses três caras no time, você corre de não valorizar, né? Porque todos precisam acima de 10 pontos para valorizar, né? Então, aí você já soma com os outros que precisa de 6, outros de 7. Aí precisa, vamos supor que botar esse Arrascaeta aí, fizer uma engenharia, vai precisar do time fazer no mínimo uns 50, 60 pontos só para começar, só para não desvalorizar. Então aí é um risco, né, galera? Eu queria ganhar nessa rodada aí, ganhar pelo menos umas 10 cartoletas, tá? Beleza, galera? Então, a atualização do time sai quarta-feira, tá? Porque a gente vai saber da escalação dos times, né? Hoje ainda é domingo. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e também siga a gente no Instagram, beleza? Valeu!